Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco nessa noite. É uma honra que hoje a gente pode dar boas-vindas a todos na nossa primeira abertura de roda de conversa do nosso encontro Ccast Mais de 2022. E eu sou Rander Martins, membro do Construção Mais, e estarei essa noite aqui com vocês, mais alguns convidados, debatendo sobre esse tema que é o estudo de casos Capitólio. E em nome do projeto, desde já gostaria de agradecer pela presença de todos que estão aqui conosco. Vale lembrar que a cada 15 em 15 dias a gente vai estar disponibilizando conteúdo novo no nosso canal do YouTube e no podcast C+Cast. E então, não deixe de nos acompanhar nas nossas mídias sociais. O ano está apenas começando. As novidades para o projeto vão ser executadas ao longo do ano, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, bem como nos acompanhar pelo nosso Instagram, que dispõe de notícias que vão agregar positivamente em sua formação. Para mais dúvidas, busque no nosso Instagram, @construção mais. Então, pessoal, Capitólio, ela é uma cidade do estado de Minas Gerais, das quais conseguiu uma grande visibilidade no seu quesito de destino turístico, apesar de possuir poucos habitantes. Com aproximadamente 8 mil habitantes ali, como estimado pelo IBGE, constatado para 2020. Entretanto, o seu ecoturismo é o seu maior destaque. Cachoeiras como o Morro de Chapéu, a Cachoeira do Fecho da Serra, a Cachoeira de João de Paula, assim como a Ilha do Funil e a Parainha do Ponto do Sol, se destacam nas belezas concedidas para aquele local. Entretanto, no dia 8 de janeiro, por volta das 1h27, turistas que estavam ali para desfrutar do turismo do local presenciaram um inesperado, a queda de um paredão. Segundo o portal G1, 4 embarcações foram atingidas. Dessas atingidas, 10 pessoas faleceram, conforme os bombeiros de Minas Gerais notificaram. E agora, para exemplificar o nosso caso, a gente vai estar mostrando um vídeo com as imagens local, e logo em seguida a gente vai ver como que se deu a queda daquele paredão. Realmente um trágico acidente para um lugar onde muitos estavam ali para se divertirem, né, pessoal? E hoje a gente vai falar com propriedade sobre esse caso Capitólio, e eu gostaria de chamar para compor essa roda de conversa que a gente vai estar iniciando, ele que já foi discente aqui da nossa universidade, do UFVJM, é atualmente graduado em Engenharia Civil e Engenharia Hídrica, e também atua no corpo representativo do docente aqui do I7, Iago Prado Cardoso. Boa noite, professor Iago Prado. Seja muito bem-vindo à nossa roda de conversa. A palavra é toda sua. Boa noite, Rander. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo. Esse evento, né, de utilidade pública, que é essa roda de conversa hoje, para poder falar um pouquinho sobre o ocorrido de Capitólio. Como o Rander disse, né, eu sou Iago Prado, eu sou engenheiro civil e engenheiro hídrico, formado aqui pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e atualmente eu estou professor de algumas disciplinas aqui na universidade, dentre elas a disciplina de Mecânica dos Solos. Agradeço o convite, é sempre um prazer, né, participar das rodas de conversas aqui do Construção Mais. É um projeto que eu acompanho pelo e-mail, pelo blog, pelo Instagram, e é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado sempre pelo convite. Pelo seu
para o nosso convite, nossa composição da nossa roda de conversa. Agora eu gostaria de chamar ela, que integra o corpo docente da UFG e atualmente é dirigente da Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia, SGB. É com imensa satisfação que recebemos aqui conosco a professora doutora Joana Paula. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa. A palavra é toda sua. Boa noite, Rander. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga explanar a todos sobre o ocorrido em Capitólio. Eu sou geóloga, formada em Rio Claro, na Universidade Estadual Paulista, e com doutorado na minha instituição e hoje professora na Federal de Goiás. Obrigada, Rander. Muito obrigado, professora, por estar aqui conosco também. E, para finalizar a nossa composição da nossa roda de conversa, eu gostaria de convidar ela, que é professora da USP e dirigente da Comissão sobre Geologia no Ensino Básico da Sociedade Brasileira de Geologia, COGEB, a professora Roseli Aparecida. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa. Boa noite, Rander. Boa noite todos os que estão aqui nos assistindo. Seria tão bom a gente estar aqui reunido para falar de educação, de coisas gostosas, né? Mas vamos ter que falar de Capitólio e vamos ter que falar muito, né? A gente não pode esquecer Capitólio, a gente não pode esquecer Brumadinho, a gente não pode esquecer Mariana. A gente tem que continuar falando dessas coisas sim. Eu sou professora associada da Universidade de São Paulo e coordeno a comissão sobre ensino de geociências na educação básica, no âmbito da Sociedade Brasileira de Geologia, e o que a gente viu em Capitólio foi um total e completo analfabetismo geocientífico por parte das autoridades, dos políticos, daqueles que desenvolvem políticas públicas. Então, hoje a gente vai tentar falar do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de como o conhecimento geocientífico é importante, até para você escolher um lugar de visitação e ter segurança. Sim, professora, muito importante mesmo. E antes de começarmos, gostaria de situar a cada um de vocês que já estão aqui nos assistindo que hoje iremos fazer uma abordagem diferente do que a gente costuma fazer nas nossas lives. Hoje a gente vai estar fazendo um estudo de caso a respeito do tombamento em Capitólio. E para compreensão de todos, a gente vai dividir a nossa roda de conversas em 3 partes. No primeiro momento, a gente vai estar fazendo um breve entendimento e conceitualização de alguns conceitos importantes que vai ser para o nosso decorrer da nossa conversa. E, em seguida, a gente vai fazer uma análise de causas que levaram ao desabamento, até que, por fim, a gente vai estar vendo qual a participação do poder público e as medidas preventivas em uma situação como esta. E, ao final dessa roda de conversa, a gente vai estar abrindo para perguntas para todo o público, e à medida que for surgindo já suas dúvidas, não se esqueçam de mandar no chat, estaremos sanando todas essas dúvidas ao final desta live. Então, sem mais delongas, agora a gente vai começar a nossa rodada de perguntas. E a nossa primeira pergunta é o seguinte: a gente vê que o impacto que foi gerado tanto nas mídias sociais quanto nas pessoas que estavam ali presentes. Então, professor Iago, sob o seu ponto de vista, o que é que proporcionou aquele desabamento em Capitólio? Então, Randy, eu acho que é importante a gente fazer um apanhado de coisas, para a gente poder começar a entender o que aconteceu em Capitólio. Então, eu vou falar de forma resumida, né, o meu ponto de vista, e a gente vai abrindo esses pontos ao longo do nosso bate-papo, tá ok? Randy, a primeira coisa que a gente precisa destacar é que o maciço rochoso da região de Capitólio, da região do Lago de Furnas, é um maciço que apresenta um padrão de fraturas bastante regular, que são fraturas horizontais e fraturas verticais.
E é importante ressaltar que essas fraturas, elas são fraturas abertas, elas não são fraturas fechadas. No entanto, essas fraturas, elas apresentam espaçamentos também variados, que acabam compartimentando, né, uma série de blocos, né, acabam formando aí blocos pequenos, blocos grandes, acabam formando aí um conjunto de famílias. Outro aspecto que eu acho bastante importante, ou seja, né, nós já temos uma formação rochosa que possui fraturas abertas. A partir do momento que nós temos essas fraturas abertas, né, o intemperismo ele pode atuar nessas fraturas. Então, é importante também ressaltar que o grau de alteração do maciço rochoso é bastante variável. Nós temos intemperismo físico, né, que promove a desagregação de pequenos blocos ou até mesmo grandes blocos, como aconteceu. E temos também o temperismo químico, que atua, né, aí na decomposição do maciço rochoso. Então, porções, né? Então, mais uma vez, né, nós temos um grau de alteração do maciço rochoso bastante variável. Então, nós temos porções muito alteradas e porções pouco alteradas. E a ação do intemperismo em camadas de menor resistência acaba criando estruturas em balanço. Então, por exemplo, nós temos disponível aí na internet, né, algumas imagens de quando o nível do reservatório estava baixo. Aquela parede que caiu, ela estava praticamente sem apoio na base. Então, é importante considerar aí também a ação do intemperismo nas fraturas. Pois o intemperismo ele vai acabar reduzindo, né, a qualidade mecânica aí da parede, e também o intemperismo vai acabar atuando nessas fraturas, reduzindo o que a gente chama de tensão de cisalhamento, né, que seria a resistência interna por área específica de uma massa qualquer, né, pode oferecer aí, que uma massa qualquer pode oferecer para resistir à ruptura e ao deslizamento ao longo de um plano em seu interior. Então, o intemperismo atuando nessas fraturas reduz também essa resistência ao cisalhamento. E a gente também pode ressaltar, né, um outro ponto, que é a água atuando nessa fratura. Então, essa junção de fatores, né, pode ter esse tipo de formação, levando, então, a esse tombamento, né, que aconteceu aí dessa parede. Então, nós temos uma característica geológica que favorece esse tipo de acontecimento. Nós temos a ação do intemperismo nessa formação geológica que vai favorecer esse tipo de acontecimento. E nós também temos a atuação da água, que também vai favorecer esse tipo de acontecimento. Seria basicamente isso aí. Sim, muito bem colocado, professor. E, dando continuidade à nossa rodada de conversas aqui, agora a gente vai estar fazendo uma breve analisada na região em que ocorreu o desabamento. Deve ser levado em consideração também a geologia que corresponde àquela área local. Professora doutora Roseli, você poderia falar para a gente um pouco sobre a geologia daquela área? Bom, de maneira bastante simplificada, a geologia regional, né, faz parte se eu não me engano, do grupo Bambuí, que são rochas sedimentares, metamorfizadas, arenito, quartzito, e processos metamórficos, principalmente de cavalgamento, né, produziram o metamorfismo, né, que transformou o arenito em quartzito, e dão aquela estrutura geométrica às rochas, né?
Então, o professor Iago explicou agora muito bem, né, a questão das fraturas que apresenta. Essas fraturas estão associadas a esses processos metamórficos, né? E que essas fraturas e essa geometria, que parece que nós temos blocos alinhados um sobre o outro, que é o que é lindo em Capitólio, é a geologia, e isso acaba, esse desenho geométrico acaba sendo um acelerador dos processos intempéricos, como o professor Iago apontou, né? Então, bem resumidamente, a geologia regional é praticamente composta de arenito e quartzito, muito fraturado por esses processos metamórficos de cavalgamento que ocorreram na região. Obrigado, professora. Agora que a gente já entende um pouco sobre a questão da geologia local da área e como colocado pelo professor Iago, a referência à questão do intemperismo como um todo, a gente sabe que ele tem uma grande influência ali naquela, como a gente ali naquela área, como por exemplo, como o próprio Iago disse para nós essa noite, o intemperismo, que é um agente externo. Professora doutora Joana Paula, como que esse agente pode estar influenciando diretamente na área do local? Andere, boa noite. O intemperismo, ele atua sobre essas rochas metamorfizadas, né? Já que elas já estão muito fraturadas, e isso é comum em rochas quartzíticas, né? Elas são fáceis de serem quebradas, né? Então, quando a gente tem essas quebras, essas fraturas ou juntas, dentro dessas fraturas percola água. Então, com o sol e com a chuva, e principalmente com a subida e descida do nível freático ali da represa, que auxiliou muito o intemperismo nessas rochas na parte de baixo para ocorrer o tombamento, o intemperismo ele auxiliou principalmente na abertura das fraturas. A fratura começa pequenininha e conforme vai tendo mais intemperismo, ele vai erodindo aquela rocha, desagregando aqueles grãos, e essa fratura vai ficando maior, ela vai abrindo. Então, quando em época de chuva agora, o que aconteceu foi também que a chuva auxiliou a pesar um pouco mais atrás a água nessa fratura e aconteceu o tombamento, que já vem acontecendo em temperismo há muitos anos, né? Desde da formação dessas fraturas acontece em temperismo. A chuva exagerada, né, o aumento de chuva só auxilia no aumento desse intemperismo que gerou esse desastre aí. Muito obrigado pela sua colocação, professora. Agora, pessoal, a gente entende que o intemperismo ele teve sua influência direta dentro da queda daquele talude naquele momento. E agora, dando continuidade à sequência de nossas perguntas, eu gostaria de fazer novamente uma pergunta para a professora doutora Joana Paula. Professora, as juntas presentes ali naquela rocha, elas trabalham constantemente em atrito. No entanto, no menor grau de movimentação, a gente verifica-se um nível de instabilidade presente ali para aquela rocha. Para esse tipo de situação, a gente pode obter alguns critérios de resistência. Que critérios poderiam ser esses? Hanner, primeiro tem que ser realizada a classificação do maciço, né? Os critérios para a gente saber a resistência dessa rocha vai ser a quantidade de fratura que ela tem e a direção que essas fraturas são encontradas. Então, a gente separa em famílias de fraturas, para qual direção e sentido está tendo o caimento dessas fraturas, né, a direção delas, separa em famílias e aí joga isso em programas que vão nos dar o critério de quanto essa rocha aguenta, fora que a rocha mesmo a gente tem que tirar uma amostra e levar para uma análise mecânica em laboratório, tá? Uma resistência mecânica que é obtida dentro de um laboratório com compressão e extensão dessa rocha. A partir daí a gente sabe a resistência dela e com a quantidade de fraturamento a gente classifica o quanto essa rocha pode ceder ou não, cair, tombar, escorregar.
a partir de uma avaliação de geologia estrutural medindo essas fraturas. Sim, muito interessante. E aí, a partir dessa análise laboratorial, a gente também pode meio que determinar o quanto que vai cair aquele talude ou não? O quanto as fraturas estão abrindo aí não é pela resistência mecânica dentro do laboratório, né? Mas sim com uma análise temporal de quanto essas fraturas abrem ao ano, né? Ou a cada 6 meses. E aí existem métodos que você mede isso, ou equipamentos hoje em dia, não são um pouco mais caros, mas que você coloca os medidores lá no local e eles avisam quando essa fratura está estendendo ou não. Não me lembro o nome agora, foi a CPRM que me disse que existem essas metodologias mais novas. E aí você tem uma central eletrônica em que você tem os sensores dentro das juntas, né, das fraturas, medindo esse espaçamento. Entendi, professora, muito obrigado. E, professora doutora Roseli, a gente estava comentando há pouco tempo agora a respeito ali do intemperismo e ele como um fator que reduz a qualidade mecânica ali da parede do talude. Para esse tipo de situação, tem como a gente determinar uma qualidade mecânica para o talude? Então, a gente está dando a notícia de primeira mão, a professora Joana, junto com mais o grupo da Febragel, CPRM, devem visitar Capitólio na próxima semana. Esse grupo de pesquisadores, cientistas, técnicos vão fazer justamente esse tipo de levantamento, trazer respostas ou trazer questões que permitam dar direcionamentos de segurança, de controle de riscos, coisas que deveriam ter sido feitas antes, né? Estão sendo feitas agora, a posteriori, né? Então, em primeira mão, a professora Joana nos contou que está participando desse grupo e essas informações vão ser publicizadas. Então, fiquem atentos, que com certeza logo nós teremos todas essas informações do ponto de vista científico, muito bem realizado, com o grupo da CPR super sério, professora Joana, pessoal da Febragel. É uma premissa, é uma prerrogativa, né, da Sociedade Brasileira de Geologia, eu acho que de qualquer profissional da área de geologia no Brasil hoje, trazer essas respostas. Nós não queremos mais esse tipo de acidente, porque isso não é um acidente, né? Isso é uma desgraça anunciada, desculpa a expressão. Mas a comunidade geológica não, ela quer que a comunidade, a sociedade conheça os riscos. E você só vai conhecer os riscos se você tiver o conhecimento científico, né? Falar de intemperismo para um cidadão, ele vai ficar olhando para o vazio, né? O quanto o intemperismo afeta a vida dele cotidianamente, ele não percebe. E ele tem que entender que o processo intempérico é um processo que faz parte do sistema Terra, né? Então, eu acredito que educação é extremamente importante. A gente tem lutado tanto contra essas mudanças na educação. Imagina fundir história e geografia. A geografia física, que é justamente a geologia, vai desaparecer. E o conhecimento geológico do cidadão, onde vai ficar? Mais analfabetismo geocientífico. Então, para isso, nós temos esse grupo técnico se dirigindo, viajando para Capitólio, vão realizar esses estudos, colocando a própria vida deles em risco, porque, veja, eles vão ter que ir ao local, visitar, fazer medidas, fazer levantamentos, mas isso é necessário para que a gente mostre para a população, para a sociedade, dê uma resposta para a sociedade. Agora, a gente tem que demandar da sociedade, principalmente dos profissionais de engenharia, que valorizem profissional de geologia na hora de definir um processo construtivo, né? Quem entende de geologia, o geólogo, o engenheiro, tem que procurar. Nós vimos em São Paulo agora esse desastre na Marginal,
com o tatuzão furando tudo e solapando toda a planície litorânea, a planície de inundação do Rio Tietê, aonde estão alocadas as marginais, e agora se chama o geólogo para fazer uma análise técnica. Então, a gente precisa começar a usar mais a geologia previamente, como um instrumento prévio na construção. Professora, a gente vê a grande importância da geologia hoje para o campo como um todo, e também a gente percebe também a importância das pesquisas, do apoio às pesquisas científicas que moldam e transformam o mundo de forma geral. Então, pessoal, é muito importante que a gente tenha consciência de que fazer novas pesquisas, trazer investigações, trazer debates como esse que a gente está proporcionando aqui hoje, é importante para que a gente desenvolva o nosso senso crítico e também formule as nossas próprias ideias. Então, e aqui, pessoal, antes da gente prosseguir com a nossa segunda rodada, eu gostaria de lembrar vocês todos que estão aqui nessa live conosco, que à medida que forem surgindo suas dúvidas, encaminhe para a gente no chat, que logo após o debate, a gente vai estar sanando todos os questionamentos. E mais uma vez, a gente agradece a presença de cada um de vocês. E bora lá para a nossa segunda rodada. E na segunda rodada, eu gostaria de estar chamando o professor Iago para poder estar respondendo essa pergunta para a gente. Então, com tudo que a gente já expôs até aqui, chegamos no termo denominado movimento de massa. Professor Iago, você poderia esclarecer para nós o que se trata essa denominação e qual tipo de movimento de massa que caracteriza o acidente em Capitólio? Oi, Rander, lógico, posso sim. Então, movimento de massa, de forma bem objetiva, de forma bem simples, é pura e simplesmente o movimento da encosta, né? O movimento da encosta. No caso de Capitólio, nós temos a ruptura do tipo tombamento. De acordo com a NBR 11.682 de 2009, uma NBR que trata sobre estabilidade de encostas, ela define o tombamento como um movimento de massa em forma de báscula, só com o eixo na base. Então, a gente pode fazer uma analogia com uma janela basculante. Geralmente são aquelas janelas que a gente gosta de colocar no banheiro, né? Que ela fica aberta no meio assim. Aquela janela, ela possui um eixo central. No caso do tombamento, no caso da encosta, o seu eixo é na parte inferior, né? É na base. Então, de acordo com essa NBR, fazendo essa analogia aí com a janela basculante, para a gente entender esse movimento de báscula, seria o movimento de massa em forma de báscula com o eixo, né, de rotação aí na base da estrutura. Só que antes de acontecer esse tombamento, esse movimento de massa por tombamento, aconteceu alguns movimentos de massa denominados aí de queda, né, ou barra rolamento, e de acordo com a mesma NBR que eu citei, que é a NBR 11.682. Que, inclusive, né, esse outro movimento de massa que antecedeu o tombamento era o aviso, né? Era o aviso para as pessoas que estavam ali que algo estava prestes a acontecer. E, ressaltando mais uma vez aí o que a professora doutora Roseli disse, talvez o analfabetismo geotécnico, né, não permitiu com que essas pessoas reconhecessem que algo de errado estava ali, que era algo normal, né, que eles nos deram conta aí durante 1 minuto e pouco, né, são vídeos que circulam na internet, mostra que durante mais de 1 minuto, quase 1 minuto e meio, estava tendo um movimento intenso de queda de blocos daquela parede. Ou seja,
um movimento de massa estava avisando, ó, a parede vai cair, pode acontecer uma tragédia, sai daí, e as pessoas não deram conta. Só que além desses dois movimentos de massa que aconteceram em Capitólio, que provocou toda aquela tragédia, nós também temos um movimento de massa denominado escorregamento e o movimento de massa denominado escoamento. O escoamento seria um movimento de massa aí com propriedades de fluido, né? Lento ou rápido e o escoamento. Iago, muito bem colocado. E muito obrigado por estar falando para a gente a importância de conhecermos o termo denominado movimento de massa, porque a partir daí a gente pode compreender qual a situação que se encontra ali e qual o tipo de queda que a gente está trabalhando. E outro ponto crucial, que quando estamos lidando com esse tipo de ocorrido, é compreender que, apesar do termo desastre ambiental e impacto ser comumente empregados, ambos apresentam suas diferenças. Professora doutora Roseli, poderia pontuar para a gente a diferença entre esses termos? Olha, o termo impacto ambiental, ele é definido por lei. Eu não lembro o número da resolução CONAMA, mas na própria Constituição Federal de 88 está bem definido o que é impacto ambiental. Existem alguns legisladores da área ambiental, alguns advogados da área ambiental, que discutem, porque no Brasil o termo impacto ambiental e poluição são ipsis literis muito similares, são praticamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala de um impacto, a gente está falando de uma ação antrópica, né? E quando a gente fala de um desastre natural, é um evento extremo, né? Então, a explosão, um tsunami, uma cratera de vulcão que solapa e um escorregamento de massa, isso são eventos extremos. No caso de Capitólio, a gente pode dizer que foi um impacto porque teve uma ação antrópica, né? Aqueles cânions, o próprio represamento da água, a alteração do ciclo dos cursos d'água na região. Então, há uma ação antrópica e, portanto, é um impacto, né? Então, a definição de impacto ambiental e de poluição, do ponto de vista legal, tem uma similaridade muito grande. Você procurando na legislação, você encontra. Agora, a gente tem que entender que o que a gente tem visto nos últimos anos, desde Mariana, Brumadinho, Capitólio, agora aqui em São Paulo, com o solapamento da Marginal devido à obra do metrô, isso não são desastres, né? Isso são impactos ambientais, foi a ação humana que estava ali, ação antrópica, obras humanas que estavam ocorrendo e que promoveram aquilo. E que a falta de um conhecimento geológico mais especializado, de um estudo geológico muito mais especializado, poderiam precaver tudo isso. Uma análise de risco, né? Então, depois que há um escorregamento de massa, mas aqui era uma área de risco, mas se era uma área de risco, não poderia ter construção, não poderia ter gente morando. Então, são coisas que a gente tem que começar a trazer para o vocabulário, trazer mais esses termos geológicos para o vocabulário, trazer mais a geologia para o cotidiano, para a educação formal, não formal, para discutir mais, né? Porque a partir do momento, nós tivemos uma live outro dia discutindo o Capitólio, e eu comentei sobre uma garota inglesa de 10 anos que passava as férias numas ilhas lá na Oceania, quando ocorreu aquele tsunami gigantesco em pleno Ano Novo. A garota tinha assistido uma aula de geografia, o professor mostrou um vídeo e explicou quais eram os sinais do tsunami. Ela percebeu os sinais do tsunami que ela tinha aprendido na escola. E ela saiu gritando para a mãe e para todo mundo, e ela conseguiu salvar 100 pessoas, né? Então, imagina quantas pessoas
nós salvaríamos se os nossos políticos pudessem, pelo menos, entender um pouquinho de geologia e trabalhar em políticas públicas voltadas para essa prevenção do risco geológico. Então, assim, é algo que eu vou sempre citar, quem me assiste nas lives da SBG, nas palestras, eu estou sempre na mesma tecla. O conhecimento geológico tem que fazer parte da formação do cidadão, para ele poder entender como ele age, como ele atua, como ele usa, como ele ocupa o planeta que ele vive. Muito bem colocado, professora. A gente vê a importância do conhecimento geológico, assim como outros conhecimentos que vai estar lá moldando a gente e não deixando a gente cego para as questões da sociedade. Por isso é muito importante que você que está aqui conosco construa o seu próprio senso crítico, busque informações antes de chegar numa conclusão e no momento em que chegarem a uma conclusão, chegue através das suas próprias hipóteses. Busque fundamentá-las a partir de fatos verídicos e então construa o seu conhecimento e o respeite. E dando continuidade, só para dar uma leve recapitulada para vocês que estão aqui conosco, no início dessa nossa roda de conversa, a gente entendeu a questão da formação local das rochas, das rochas daquela região. Em seguida, entendemos as questões dos fatores que acometeram aquele desastre como um todo, que levaram aquele desastre. E agora, nessa segunda rodada, a gente está fazendo uma análise de termos como, por exemplo, o movimento de massa, que foi qual o tipo de movimento de massa que foi responsável ali pela queda daquele talude, e logo em seguida a gente aqui para que vocês tenham maior ciência a diferença que está entre o termo de impacto e um termo de desastre natural. E agora, dando continuidade, a gente tem que o intemperismo ele apresenta também grande influência sobre essas rochas, assim como a resistência que pode influenciar ali diretamente. Nesse mesmo período, a manchete do portal G1 diz o seguinte, abre aspas, o foco neste momento é tentar entender o que provocou o deslocamento da rocha e, principalmente, se era ter previsto essa tragédia. Desse questionamento feito no portal G1, surge a seguinte pergunta. O que causa a instabilidade e a queda do talude em Capitólio, professora doutora Joana Paula? Primeiro, obrigada. Sempre sim, sempre suas explanações são fantásticas. É isso mesmo, a gente precisa de educação primeiro, né? Que isso seja levado à frente do geólogo em todo o contexto planetário, né? É importante esse conhecimento de onde a gente surgiu, para onde a gente vai chegar. A habilidade nesse local o grau de fraturamento das rochas é o principal, mas tem a subida e descida de água da represa, né, que é antrópico. Então, a represa, ela sobe e desce pela movimentação lá de Furnas. E isso causa mais ou menos temperismo aonde está o nível da água, quando ela sobe e desce, isso associado a movimentações e associado a aumento de energia ali dentro da água, né? Então, como essas rochas elas são quartzitos e tem pequenas intercalações de xisto, que é um pouco mais mole que entre aspas, né? São rochas metamórficas, então tem uma intercalação ali. Onde tem o xisto, ela é mais erodida, ela é mais fácil de erodir. Então, quando a gente sobe e desce o nível do lençol freático ali, você expõe e afoga essas rochas, então é mais fácil de erodir. A base dele é onde aconteceu o tombamento, onde ele perdeu a sustentação na base. Mas o grau de fraturamento dessas rochas, pela quantidade de fraturas, foi o causador desse desastre natural, né? Ele podia sim ter sido previsto se tivesse obrigação de se fazer uma análise técnica. Na lei brasileira não existe nada que diga, dentro da legislação,
que é obrigatório uma área de turismo fazer uma análise técnica geológica. Existe um sistema de gestão de segurança, existe análise de risco em área urbana, mas não existe análise de risco em área natural e em área turística. Então, a gente tenta achar culpado, mas legalmente não tem como culpar, né? O que acontece é como a Roseli fala aí desde o começo, um analfabetismo geológico que parte desde os governantes até a população em geral. Então, se a gente conseguir suprir pelo menos uma dessas partes, vai ajudar a não causar mais acidentes naturais como esse. E a questão do descaso, ou até mesmo negligência, a questão da análise geológica do local, da análise de risco com o local. E outro ponto que eu gostaria de estar mencionando, que também dentro desse tempo que a gente começou o ano de 2022, a gente percebeu que teve um fluxo muito grande, contínuo, de chuvas por grande parte aqui da região de Minas Gerais. Acredita-se que esse aumento nesse fluxo de chuva também pode ter influenciado na queda daquele talude? Então, pessoal, a gente está tendo leves probleminhas técnicos, mas a gente volta já já, tá bom? Enquanto a professora não retorna, vamos continuar nossas perguntas. No caso visto em Capitólio, a gente percebe uma ruptura por tombamento e queda dos blocos, principalmente como os principais tipos ali de movimentos de massa. Professor Iago, poderia nos falar um pouco sobre como ocorre esse processo? Acontece um processo progressivo. Esse processo progressivo, né, vai depender aí da dinâmica natural. Então, inicialmente, né, é possível que a gente tenha ali fraturas fechadas, né, com regiões de pontes de rocha. Essas fraturas, então, elas apresentam fatores de resistência ao cisalhamento, parâmetros de resistência ao cisalhamento, que seria a coesão e um ângulo de atrito. Esses, né, levando em consideração o método de Moore-Coulomb de tensão de cisalhamento, para medir a tensão de cisalhamento. Esse parâmetro, por exemplo, o ângulo de atrito, ele pode ser medido aí no ensaio de cisalhamento direto. Pessoal, outra coisa que a gente precisa entender é que essas fraturas, com o passar do tempo, elas começam a se abrir, né? Elas começam a se abrir justamente pela ação do intemperismo. Então, gradualmente, essas fraturas elas vão aumentando aí. E quando essas fraturas vão aumentando, vai acontecendo a perda dessas pontes de rocha, né? Então, começa aí uma instabilidade. A coesão começa a diminuir e o ângulo de atrito dessas fraturas, elas também começam a diminuir. Ou seja, acontece a redução da resistência ao cisalhamento. E aí, de novo, né, a gente pode ressaltar, né, então surge aí nesse maciço rochoso, no caso aí de Capitólio, fraturas verticais e horizontais, que é o que traz a beleza para o turismo na região. O intemperismo, como eu já disse, vai diminuir, né, esses parâmetros de resistência, mas a variação do nível de água do reservatório também vai diminuir esses parâmetros de resistência. Outra coisa que a gente pode ressaltar, novamente eu disse de forma geral, né, no início da live, na primeira pergunta, é que o intemperismo também vai atuar nas camadas de menor resistência. Então, nesse caso específico de Capitólio,
por erosão ou por efeito, né, das ondas que são provocadas aí no lago artificial de Furnas, essa parede específica, ela não tinha uma base, né? A base dela já tinha sido erodida. Então, o que aconteceu? Aumentou, né, a solicitação, por falta da base, né? Aumentou a solicitação por falta da base. Juntamente com a água no interior da fratura, que também aumenta a solicitação na base, e provavelmente, assim, com o conhecimento que eu tenho, com o que eu vi, né, de alguns especialistas afirmando, é bem possível que a água no interior das fraturas ela tenha sido o gatilho para que esse tombamento ocorresse. Inclusive, nos próprios vídeos, né, mostram a cicatriz, vamos colocar assim, a cicatriz dessa parede que veio a tombar, mostra uma mancha bastante escura, né, que provavelmente poderia ser uma mancha ali de umidade. Só especulação, tá, pessoal? Não estou afirmando isso. Acontece também que em algumas imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiro, também depois, né, no outro dia, até mesmo ao longo da semana aí que aconteceu lá, no dia 8, é possível também ver que essa diferença de cor, né, na cicatriz. Então, a presença de água aí dentro das fraturas também pode provocar, né, pressões laterais e aumentar a solicitação nessa parede aí. E até onde vai o meu conhecimento, não é necessário muita água para que aumente o empuxo dentro da fratura. Então, vamos lá. Então, o que aconteceu? Aconteceu o aumento da solicitação por causa da variação do nível de água dentro da fratura, né, da água atuando aí dentro da fratura. Aconteceu o aumento da solicitação também por falta de um apoio, né, na base dessa parede. E também nós temos aí a redução da resistência do material por ação do intemperismo, por ação da água. Então, o que acontece, né? Com essas quatro questões que eu pontuei aí, começa, então, o indício, né, de flexão da coluna. Né? Foi um tombamento por flexão. Então, começam esses indícios, essas fraturas abertas, os desprendimentos de blocos menores, a perda de equilíbrio e a ruptura por tombamento e por flexão. E assim a gente alcança, né, essa ruptura por tombamento que acontece de forma natural, sem agendamento prévio, né? Ela não vai avisar quando vai acontecer, a não ser que a gente tenha aí, esteja, né, de posse aí de um monitoramento. A NBR 11.682 traz algumas alternativas de monitoramento para essas encostas. Até então, quando eu tinha, né, me preparado assim para responder essa pergunta, eu até não tinha levado muito em consideração o fator antrópico, né, que estaria atuando aí por conta da barragem, né, que é um fator antrópico que está atuando. Então, por mais que tenha aí uma dinâmica natural, isso vai acontecer de forma natural, isso pode ter sido acelerado aí também por uma ação antrópica, uma vez que construiu um barramento no leito do rio,
e esse barramento, né, ele provoca ondas, ele altera, né, o nível de água aí na região onde aconteceu o tombamento, onde aconteceu a ruptura por tombamento. Beleza, professor. Muito, muito obrigado por estar explicando para a gente como que funciona esse tipo de desastre, um movimento de massa que aconteceu ali. E é bom que a gente tenha entendimento de que aconteceu esse movimento de massa por tombamento, mas a gente também observou que blocos também estavam ali caindo, né? Concorda? Certo. Os blocos foram um aviso, né? Precedeu aí o tombamento. Sim. Então, a gente pode colocar em questão que esses blocos, a queda deles já foram meio que um aviso que aquele talude poderia cair, só que as pessoas que estavam ali não fizeram uma análise correta em relação ao risco e tal. Então, eu acredito, inclusive eu vi algumas entrevistas de pessoas que estavam no local, né, que chegaram a falar com o pessoal da lancha, né, que conduz a lancha, e eles chegaram a falar, né, que a resposta do profissional lá, que estava pilotando a lancha, era que não era nada demais, que era normal. Então, eu acredito que, de certa maneira, como eu posso falar, essas quedas de bloco, elas são normais naquela região, né? Quedas de pequenos blocos, principalmente, porque os próprios desenhos, né? Se a gente pegar uma parede aleatória daqueles cânions, a gente percebe que existe quedas de blocos pequenas, né? Desenhos pequenos de blocos que provavelmente preenchia uma determinada cavidade ali na encosta. Então, provavelmente é algo que já acontece com bastante frequência lá naquela região. E sim, né, esses blocos, eles, né, a intensidade com que eles caíam tanto de um lado da fratura quanto do outro lado da parede, né, já eram indícios aí de que, né, a parede estava prestes a chegar à ruptura por tombamento. Sim, beleza, professor. Muito obrigado pelas suas colocações aqui para nós. E agora, pessoal, dando continuidade ao que a gente estava retratando mais atrás um pouquinho, a gente estava falando com a professora o seguinte, em relação ao aumento da influência da chuva no mês de janeiro, aquilo colaborou com o desgaste intempérico para aquela rocha naquele momento? Professor? Wander, voltei, né? Desculpa, a gente está em campo aqui. Eu acho que o Iago já explanou bem sobre isso, sim. O aumento da quantidade podia vir a tombar, né? Que já estava desprendendo da parede há muito tempo. E a quantidade muito grande que teve de água na semana inteira, com certeza auxiliou isso acontecer. Então a gente tem que trabalhar com prevenção, né? Não com proibição, né? Então agora o que vem pela frente é analisar o local, saber quantas pessoas podem entrar, quantas lanchas podem, e até onde elas podem chegar próximo daquele paredão. E se tiver que fazer alguma intervenção, também dizer se pode ou não, pelo patrimônio local, patrimônio natural, se pode fazer alguma intervenção ou não. E claro, em época de chuva, que já é um aumento de água e é perigoso, não deve ser feita a visitação. Sim, esse tipo de acontecimento serviu também como um alerta para que as autoridades locais ficassem um pouco mais atentas também a esse tipo de situação, né, professora? Uma vez que a gente observa que a negligência aos riscos
é muito grande com a questão da geologia, porque nunca se faz uma análise geológica ali dos riscos que estão correndo com aquele talude, e aí espera-se que um acidente aconteça para que, então, convoque um geólogo para analisar o local, né? Infelizmente, é assim que a gente trabalha hoje dentro do nosso país, né? Infelizmente, o processo foi esse, né? Precisou ter a tragédia para chamarem e darem atenção ao trabalho dos geólogos. Mas eu acho que isso levantou uma discussão muito grande agora a nível nacional e alertou muitos locais que já fazem uso turístico, né, natural, de que é necessário fazer técnica sim para não acontecer um desastre. Então, a gente teve já vários no Brasil. A gente começou o ano passado um grupo de discussão sobre o que a gente ia fazer dentre os geólogos, poxa, como que a gente pode ajudar, porque a gente sabe que a gente pode ajudar. Então, como a gente vai chegar à frente para poder ajudar a não ter desastre? Então, teve um desastre em São Paulo, na gruta, com os bombeiros, teve um desastre de uma escaladora, que caiu um bloco de rocha na divisa Minas-São Paulo. E agora teve esse de Capitólio, teve a falésia no Rio Grande do Norte com a família que estava de fé, aterrado, né? Então isso mostra um alerta de que é preciso ter avaliações, mas é preciso avisar do risco. O mais importante é avisar do risco. Se tiver uma placa ali dizendo que tem risco de queda de bloco, a pessoa já está avisada do risco. Não vai ficar ali sem saber o que pode acontecer. Sim, então agora muito vamos bem. para frente para tentar fazer essas normas pelo Brasil inteiro. Muito bem colocado, professor. E com a fala da professora, a gente finaliza a nossa segunda rodada de perguntas aqui no nosso Sequest Mais. E agora, antes de dar sequência para o nosso bate-papo, eu gostaria de convidá-los novamente a vocês que estão aqui nos assistindo e vocês que estão aqui participando conosco nessa roda de conversa, a nos seguir em nossas redes sociais, @Construção Mais, uma vez que lá a gente posta conteúdos interessantes como esse que a gente está aqui hoje discutindo em nossas lives. Fiquem ligados, pessoal. E para finalizar a rodada de questões, agora a gente vai entrar na questão que diz respeito às políticas públicas, que é um dos temas que a gente precisa tratar urgentemente, porque as políticas públicas elas também podem influenciar diretamente no ocorrido. Então, as próximas perguntas que serão feitas aqui na rodada será aberta para todos os convidados. E antes de a gente iniciar, eu gostaria de mencionar a questão da ausência da professora doutora Roseli, que teve que se ausentar da nossa roda de conversa, porque ela já tinha outros compromissos agora às 21 horas. A gente agradece à senhora por todo o conhecimento que foi repassado para nós durante esse diálogo e nos colocamos também à disposição para que você venha participar conosco de outras lives que serão executadas pelo projeto Construção Mais. E vamos iniciar, pessoal, bora lá. Segundo a entrevista relatada no portal G1, abre aspas, o foco neste momento é entender o que provocou o deslocamento da rocha e, principalmente, se era possível ter previsto esta tragédia. Fecha aspas. Perante o que foi dito no noticiário, poderiam ter sido previsto o que estava acontecendo, o que iria acontecer naquela região, professores? Iago, por favor. Eu acredito que sim, né? Nós temos também imagens circulando na internet, imagens que viralizaram na internet. Uma delas era uma imagem de 2012, que foi postada no Facebook se eu não me engano, de um médico, em que a legenda da imagem era essa parede vai cair, alguma coisa do tipo. E eu acho, assim, que
como eu já disse, né, esses eventos, eles acontecem de forma natural, eles não avisam quando vai ocorrer. Mas medidas de segurança poderiam ter sido implementadas se não houvesse, né, explicitamente o analfabetismo geotécnico, né? Se os lancheiros, desculpa, gente, eu não me recordo se o nome é esse, são barqueiros, são lancheiros, agora eu não me recordo o nome, soubesse, né, identificar esses indícios, né? Ou até mesmo quem talvez ministra o parque, o lago, não sei como acontece muito bem a dinâmica da gestão lá da área. Né? Inclusive, houve, né, um jogo de peteca, né? A prefeitura falava que era responsabilidade da Marinha, a Marinha falava que era responsabilidade da prefeitura, e vice-versa. Na verdade, acho que os responsáveis, no final, nem apareceram aí para poder falar. Mas eu acredito que sim, né? Eu acredito que com a engenharia, inclusive eu acredito que a engenharia é uma medicina preventiva, né? O saneamento é uma medicina preventiva, a higiene e segurança no trabalho é uma medicina preventiva, né? A engenharia geotécnica tem esse caráter preventivo, né, para poder evitar esse tipo de desastre, esse tipo de impacto, como a professora Roseli definiu aí para a gente. Então, acredito que sim, com, né, educação, com gestão, com engenharia, seria possível ter previsto o ocorrido. Sim, Iago, acho que além da prevenção, né, a educação é o principal agora, né? Começar a acessar toda a população, prevenindo esses riscos, né? Sim, importante. Um grande ponto que os professores colocaram aí é a questão da educação, pessoal. A educação, ela pode sim te abrir o conhecimento para que você tome ciência do que realmente está acontecendo. Por isso é tão importante o apoio ao ensino e pesquisa no nosso país, porque as pesquisas que vai movimentar nosso país e vai desenvolvê-lo e trazer o que a nossa bandeira diz, ordem e progresso, só a partir da educação e muitas pesquisas. Então, pessoal, dando continuidade, o governador Romeu Zema, após o ocorrido, ele declarou o seguinte, abre aspas, a região nunca foi acometida no passado com um fato semelhante. Sabemos a partir de agora que é uma região sujeita a riscos e que vai precisar da análise de geólogos. Turismo com segurança é possível sim. Fecha as aspas. Diante do que foi dito pelo governador, quais as medidas interventivas poderiam ou podem ser tomadas em casos como o acidente que acometeu Capitólio? Iago, essa eu vou começar também. Então vamos lá. O que vai ser feito agora? Eu começo ou a senhora começa? Vou usar essa. Eu começo? Bom, então, eu acredito que uma das medidas que poderiam ter sido tomadas, né, seriam medidas de estabilização. No entanto, essas medidas de estabilização, retaludamento, contenções, cortinas atirantadas, isso poderia ser inviável, uma vez que modificaria, né, o cenário natural da região, né? Então já não seria mais interessante de um ponto turístico, né? Acredito também que poderiam, né, assim, uma vez identificado aquela problemática, aquela parede
que estavam chegando a um ponto de ruptura, né, poderia ser efetuado o desmonte daquele paredão, né? Poderia ter sido efetuado, por exemplo, talvez o desmonte químico daquele paredão, no qual você injeta, né, um agente expansivo dentro da rocha e ela fragmenta a rocha em diâmetros menores, né? Existe também o desmonte, né, por dinamite, mas, né, fogo ali também não seria o mais adequado. Poderíamos também aplicar um desmonte com máquina mesmo, como já aconteceu no passado, né? O governador disse que nunca aconteceu esse tipo de evento na região, mas no passado, se eu não me engano, no Morro do Chapéu, já aconteceu um desmonte de um paredão desse tipo que ameaçava cair, né, e causar uma onda gigante aí no reservatório de Furnas e provocar até o galgamento da barragem. Então, acredito que essas medidas, do ponto de vista, né, da engenharia, poderiam ser tomadas. Mas, ainda assim, eu continuo batendo na tecla do que a professora doutora Roseli disse. Eu acho que a principal questão aí envolvida seria uma questão de educação mesmo. Eu acho que o principal fator aí que poderia ter evitado essa tragédia seria o fator educação. Treinar as pessoas que trabalham naquela região, né, para que elas... Eu não estou falando que elas têm que fazer um curso de geologia, não, pessoal. Eu estou falando que elas precisam ser treinadas para poder saber identificar quando algo de errado naquele cenário que eles tanto frequentam tá surgindo, né? Quando um elemento estranho está surgindo ali naquele ambiente de trabalho deles. Eles precisam saber reconhecer isso, eles vão saber reconhecer isso com educação, com treinamento, com informação. Então, acho que, né, foi uma tragédia? Foi. Mas eu acredito que só aconteceu essa tragédia, só matou 10 pessoas, porque as pessoas que estavam ali negligenciaram, né, aquilo que eles estavam vendo. Né? Claramente, tem vídeos que mostram claramente que, né, gente, eu não estou culpando ninguém também não, tá? Não estou julgando ninguém, não estou culpando ninguém. Mas existem vídeos claramente que mostram as pessoas falando, sai daí, tá caindo, sai daí, tá caindo, e o pessoal tá tirando foto dos blocos caindo lá no fundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com a negligência, né? A gente não pode negligenciar esse tipo de coisa, né? Então, acredito aí que o principal fator mesmo seria a educação. Eu continuo batendo nessa tecla. Porque, pessoal, só a educação que vai mostrar para o indivíduo aquilo que a sociedade no qual ele está inserido necessita. Né? É só a educação que vai possibilitar esse indivíduo. E eu nem gosto muito de entrar nesse tipo de debate político, porque as pessoas têm pontos de vista diferentes, né? Mas os nossos governantes, eles não estão interessados em um ensino de qualidade, porque o ensino de qualidade vai mostrar para o indivíduo o que ele necessita na sociedade dele, né? Então, por exemplo, né, eu posso pegar por mim mesmo. Eu só fui perceber que a sociedade no qual eu estava inserido precisava de saneamento básico quando eu fiz disciplinas de saneamento básico na faculdade. Né? Eu só percebi que eu precisava intervir na minha sociedade no qual eu estava inserido, levando saneamento básico para eles quando eu percebi, né, quando através da educação me mostrou que saneamento básico é básico. Né? E não é só água e esgoto, é coleta de lixo, é drenagem urbana também. Então, acredito, sim, que a educação seria primordial aí. Tá, já existiu um tombamento lá na década de 80, sim. Tem
tem descrito isso em livros, tem descrito isso já muito maior do que o tombamento que aconteceu agora. Então, infelizmente, o governador não sabia desse fato, mas já ocorreram. Acho que o local em que falta mesmo foi uma desinformação das pessoas que estavam lá de que isso ia acontecer. Então, pessoal, dando continuidade aqui no nosso diálogo aqui, na nossa roda de conversa como um todo, a gente tem o terceiro posicionamento, que é referente a um especialista que estava ali analisando o local, que em sua colocação ele diz o seguinte, abro aspas, não tem muito o que fazer nessas situações. O gerenciamento de risco é manter distância. Você tem que isolar a área. A única gestão de risco que é feita é isolar a área. Infelizmente, ali as embarcações estavam muito próximas e o desabamento aconteceu nesse mesmo momento. Fecha aspas. Conforme o que o especialista disse, nesse tipo de situação, vocês concordam com a colocação do mesmo? Por quê? Eu não concordo com a colocação do mesmo. O gerenciamento de risco, aí, como ele fala, isolar a área, seria apenas uma das medidas que poderiam ser tomadas, né? Acho que, na verdade, está faltando aí um pouco de formação para ele também. Então, nesse gerenciamento de risco aí, por exemplo, poderia ter sido feito um mapeamento, né, das encostas, né, através aí de geólogos, né, de profissionais qualificados, capacitados para isso, e através desse mapeamento, né, ser feito também o monitoramento, como é previsto aí em NBRs, né, como, por exemplo, aqui trata de encostas naturais a 11.682. Então, isolar a área não era a única, né? Inclusive, houve na mídia que a área no dia estava isolada por causa de cabeça d'água, né? Previa um outro problema e mesmo assim as pessoas negligenciaram a cabeça d'água e estavam no local. Sim, e eu acredito que o fato de isolar a área seria mesmo que o primeiro ponto inicial ali, mas um ponto inicial que você já estaria fazendo nos últimos instantes. Antes de estar fazendo esse isolamento da área, poderia ter sido abordado outras coisas que ao longo da nossa live que a gente já mencionou, que poderia ter feito um estudo ali do local, ter feito uma análise do local como um todo, já que, como foi mencionado pelo próprio senhor ao longo da nossa live, teve ações intempéries ali que modificou aquela rocha local e aquilo influenciou na queda daquele talude. E aí, de certo modo, também a gente pode colocar aqui em questão a questão do aumento das chuvas, que a gente percebeu que teve um grande fluxo de chuvas durante o mês de janeiro, em diversas áreas dentro de Minas Gerais, e isso também pode ter influenciado, até mesmo pelo fato que a gente vê que tem uma hidrelétrica ali perto. Então, o aumento de chuva, consequentemente, pode ter ocasionado também na abertura das comportas, que aumentou a quantidade de água, e essa quantidade de água pode ter adentrado aquela rocha e feito o caminho por percolação ali, e feito com que ela desabasse ao longo do tempo, porque a água adentrava ali na rocha. Concorda, professor? Na verdade, tem um pequeno equívoco aí, né? Porque, na verdade, eu acredito que as comportas não tenham sido abertas, porque está a montante do barramento. Mas sim, né? Está até relacionado aí com a pergunta do chat, né? Eu acredito que a água, ela foi, assim, crucial para que acontecesse, né? Esse tombamento, né?
essa presença de água dentro da fratura da rocha, que já era bastante aberta, a fratura já era bastante aberta, a atuação da água aí dentro dessa fratura, né, aumentou a solicitação nessa parede, com empuxo, né, e também, além de ter aumentado essa solicitação, ela também diminui os parâmetros de resistência da fratura, que é a coesão e o ângulo de atrito. Então, eu acredito que a água, eu até anotei aqui em algum lugar a expressão foi o gatilho, né? Acredito que a água foi o gatilho para isso aí. Sim. Beleza, professor, muito obrigado pelas suas colocações. E agora a gente abre nossa roda de conversa para nosso público, para que eles possam expor suas dúvidas, questionamentos que serão sanados por vocês, nossos convidados da noite. E a nossa primeira pergunta é o seguinte: ela foi feita pelo discente Gils Rodrigues. E ele, primeiramente, dá boa noite a todos nós que estão aqui hoje. E em seguida, ele diz o seguinte, que o evento está, sim, muito bom e com convidados ilustríssimos. E faz uma pergunta, que é o seguinte: podemos dizer que a água foi o agente deflagrador desse tombamento? O período chuvoso teve uma parcela de influência nessa queda? Acaba sendo o que eu acabei de falar, né? Eu acredito que a água foi sim o gatilho para isso, por causa do aumento das solicitações e da diminuição aí dos parâmetros de resistência das fraturas. Sim, sim, professor, muito bom. E a nossa segunda pergunta para nosso evento, a nossa pergunta é da Fabiana Alves Martins. Primeiramente, ela parabeniza o evento, ótimo evento, e ela pergunta o seguinte para a gente: seria possível a criação de uma legislação nacional acerca de falésias, como mapeamento de riscos e monitoramento também ao longo da costa brasileira, além dos taludes das águas fluviais? Então, eu acredito que seria possível, pelo menos, né? Não sei se uma legislação a nível de lei, né? Mas eu acredito que, sei lá, uma normatização, né? Porque, assim, nós também temos que levar em consideração, né, as características geológicas, né, do local, né? Nós temos que fazer toda uma caracterização uma caracterização fisiográfica, né, das localidades aí. Então, por exemplo, nós temos as falésias no sul da Bahia, as falésias na região mais nordeste, mais para o topo do nordeste, né, que eu quero dizer, desculpa, porque a Bahia fica no nordeste também. Nós temos essa região aí de Capitólio, no qual, né, nós temos esses cânions que são pontos turísticos. Então, assim, eu acho que, não sei se uma legislação, não sei se uma legislação a nível de lei, mas eu acredito que, antes de fazer essa legislação, nós devemos levar em consideração as particularidades de cada local. Então, talvez fosse, como eu posso dizer, um regulamento, né, para a região, específico para a região, mas eu acredito que o grande problema nem é fazer a legislação. Eu acredito que o grande problema é quem vai fazer a legislação e quem vai aprovar a legislação, né? Que aí já é uma questão política. Sim. A questão política ela é bem influente nesse ponto, né, professor? Com certeza. Então, nossa terceira dúvida dos nossos telespectadores aqui é da Tatiana Irne, que ela diz o seguinte: além da perda do grau de sustentação da base devido à variação do lençol, há outro fator que contribuiu para o tombamento da rocha? Sim, né? Sim. Como eu disse, aconteceu aí a erosão que tirou o apoio dessa parede na base,
né? Nós temos fotos claras, inclusive, de setembro de 2021, que circulou nas internets, no auge da crise hídrica, né? Quando o nível do reservatório estava bem baixo. Então, esse foi um dos fatores já pontuados. E eu acho que também o intemperismo, sim, a gente pode apontar como, né, um forte aspecto aí para ter causado esse tombamento. Sim. Então, pessoal, com essa terceira e última pergunta que foi feita ao professor Iago, a gente finaliza os nossos questionamentos do nosso chat. A gente, infelizmente, está chegando ao fim dessa nossa primeira roda de debates, que eu acredito que tem agregado muito a formação de cada um de vocês que estão aqui assistindo conosco, assim como os nossos convidados que puderam debater um pouco do conhecimento de cada um, e eu tenho certeza que isso também colaborou com o aprendizado, tanto para nós quanto para eles também, de forma geral. E agora eu abro espaço para que o Iago, que está aqui conosco, ele faça as suas considerações, que faça as suas considerações finais e até fale para a gente sobre a questão dos seus trabalhos, projetos, a sua rede social. Fica à vontade, Iago, a palavra é toda sua. Obrigado, Randy. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Fico sempre muito feliz com esse tipo de convite. Principalmente quando fala representar o FVJM, né, que é onde eu me formei, aonde minha mente expandiu. Então, sempre fico muito feliz. Como eu disse, eu sou engenheiro civil, sou engenheiro hídrico, atuo basicamente hoje com a engenharia civil. Eu tenho as minhas redes sociais, tem a minha rede social pessoal, que é o @iagãoprado, mas também tenho a minha rede social profissional, que é a Isa Engenharia. Como eu disse também no início, o Randy também forçou no início, atualmente eu estou professor aqui na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, como professor de Mecânica dos Solos, professor de Engenharia de Segurança do Trabalho, Geração Hidráulica e Instalações Prediais 1. Oriento alguns TCCs, né, alguns trabalhos de conclusão de curso, também nessas áreas, ou não. A área de saneamento também é uma área que eu gosto muito. Só queria dizer, né, que infelizmente a professora Roseli teve que sair porque ela tinha uma outra reunião, e a professora Joana, que acabou caindo aí durante a transmissão, mas antes de iniciar aqui para vocês, a gente estava conversando aqui em off, né, no camarim aqui. Ela está em campo, né, então ela estava com problema de internet mesmo, que ela não está em casa, ela está em campo. Então ela acabou caindo aí, infelizmente. E aí eu tive que segurar a peteca aqui, mas foi muito bom, foi muito legal. Espero mais vezes esse convite aí. É muito bom estar recebendo você aqui conosco hoje, Iago, e estar debatendo aqui conosco hoje assuntos tão importantes como o caso do Capitólio. Hoje discutindo esse tema com o senhor, assim como a Roseli e a professora Joana, que dispuseram estar aqui conosco hoje. Infelizmente, a professora Roseli, ela teve que sair porque ela teve seus compromissos às 21 horas, e a instabilidade da conexão da professora Joana não permitiu que ela estivesse aqui conosco até o final da live, mas ela colaborou muito e de forma significativa para que essa roda de conversa acontecesse da forma como ela aconteceu. Obrigado a todos vocês que se dispuseram a dar o seu sim para estar aqui conosco nessa primeira roda de conversa do Construção Mais, um estudo de caso, algo diferente do que a gente tem trabalhado nas últimas lives. Foi um estudo de caso a respeito do Capitólio.
E a gente espera que o senhor possa vir para fazer parte de outras lives conosco, debatendo outros assuntos e fazendo o que a gente tem para fazer, ampliar os nossos conhecimentos e mostrar que, sim, a educação deve ser a participação do professor Iago, da professora Joana Paula e da professora doutora Roseli, que se dispuseram a estar conosco nessa noite em um estudo de caso do Capitólio, contribuíram também com uma troca de conhecimento. A todos vocês, meu sincero, muito obrigado. E eu gostaria de agradecer a vocês também, que estão conosco desde o início dessa live. E aproveitando o gancho, gostaria novamente de enfatizar a todos vocês a vir a acompanhar nossos conteúdos em nossas redes sociais, @Construção Mais. E ainda te faço um convite a vir participar conosco nas próximas lives e rodas de conversas. Uma boa noite a todos e até a próxima.